Boa tarde. Hoje, no Previdência em 10 minutos, nós vamos falar de temas bem diversos, bem diferentes. Hoje, dia 25 de maio de 2022. Vamos falar sobre um projeto de lei, a inclusão da mulher que sofreu violência doméstica para percepção do benefício de prestação continuada. Projeto de lei aí bastante interessante, começa a tramitar no nosso legislativo. Vamos falar também um pouquinho sobre a questão do alerta para o pagamento, envolvendo o pagamento dos precatórios e das RPVs. Os precatórios estão próximos de ser liberados, a gente tem visto aí uma movimentação estranha, e o próprio TRF4 emitiu, então, um alerta para evitar que os segurados caiam num golpe. E, por fim, vamos falar de uma importante decisão relativa à ausência de comunicação escrita não ser causa impeditiva do direito à estabilidade de pré-aposentadoria. Vamos falar, então, sobre esse PL que está tramitando, que é o PL 1157 de 2022, que está na Câmara de Deputados, e dispõe sobre a inclusão da mulher que sofreu violência doméstica para percepção de benefício de prestação continuada. Então, seria a inclusão de mais uma categoria para o direito à percepção do benefício de prestação continuada. A propositura, ela dispõe em seu texto que o benefício de prestação continuada, que é a garantia de um salário mínimo por mês, né? Hoje, a pessoa com deficiência e o idoso de 65 anos de idade, e aí você incluiria, então, a mulher vítima de violência doméstica que tiver decisão favorável à adoção de medida protetiva, né? Incluindo-se, claro, essa mulher vítima de violência doméstica nos requisitos de hipossuficiência, ou seja, a que atenda ao requisito de um quarto per capita, um quarto de salário mínimo para o grupo familiar que ela compõe. Então, é um PL de extrema relevância. O número de vítimas de violência doméstica no nosso país é muito grande e muitas vezes essas mulheres elas ficam sem assistência e sem condições financeiras de sobreviver e acabam retornando então àquela relação que é uma relação de violência, né? Então, esse projeto é um projeto de extrema relevância na proteção da mulher. O TRF4 emitiu alerta relativo ao pagamento de precatórios e RPVs. Os golpes, eles estão acontecendo pelas mensagens de WhatsApp, sendo enviadas mensagens de WhatsApp para pessoas que estão próximas a receber valores na justiça. Eles solicitam, então, né, os golpistas solicitam um pagamento antecipado que seria necessário para a liberação total dos valores, né, seja de RPV ou de precatório. Então, o TRF4 emitiu alerta esclarecendo que não exige da população nenhum valor para liberar os créditos relativos aos precatórios e às RPVs. Então, esse é um golpe que está sendo comum na região sul. É possível que ele se espalhe para outras regiões. Então, fiquem atentos, né? Advogados e segurados. Os tribunais não exigem depósito de nenhuma quantia para liberação de RPV. As liberações de RPVs e precatórios muitas vezes demoram, mas porque esbarram necessariamente nas burocracias administrativas próprias do tribunal para a liberação destes valores, sendo então totalmente descabido. Não há por que falar em não há por que se acreditar, dar nenhuma credibilidade a esse tipo de mensagens de WhatsApp. Então, todo cuidado, né? A orientação é que
Em caso de mensagem, recebimento de qualquer tipo de mensagem, procure o seu advogado ou mesmo o tribunal para maiores esclarecimentos. E, por fim, vamos falar um pouquinho sobre uma decisão da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, o TST. O TST reconheceu o direito à estabilidade pré-aposentadoria de uma enfermeira, né, lá do interior de São Paulo. A estabilidade pré-aposentadoria é assegurada a algumas categorias, geralmente em convenção coletiva, em acordo ou convenção coletiva. Essa estabilidade, ela havia sido indeferida porque esta enfermeira não havia comunicado à empresa que estava próxima à aposentadoria. Mas, e aí, então ela foi demitida, né? Ela foi demitida há 2 anos da aposentadoria. Na ação trabalhista, ela informa que a empresa detinha o conhecimento e detinha toda a documentação que era suficiente para contestar, para verificar que ela estava próxima à aposentadoria e que, por isso, não poderia ter efetuado o desligamento dessa enfermeira, né? Isso com base numa convenção coletiva. De sorte que, com base nisso, essa enfermeira pede, então, o reconhecimento da nulidade da dispensa e a reintegração ao emprego, com o pagamento, inclusive, óbvio, dos salários desde a sua dispensa, né? Ou, então, a indenização do período faltante para a aposentadoria, que seriam de 2 anos. A estabilidade pré-aposentadoria garante a permanência da pessoa no emprego até pessoa que esteja próxima à aposentadoria. A maior parte das convenções e acordos coletivos prevê, então, uma estabilidade pré-aposentadoria de 2 anos, ou seja, não pode ser demitido se faltarem apenas 2 anos para a aposentadoria. Então, que era o caso, especificamente o caso aqui desse debate, dessa ação. É uma segurança que é concedida a quem é demitido sem justa causa e tenha, então, uma dificuldade de relocação no mercado de trabalho, sobretudo em razão da idade. Então, ao julgar essa ação, o juiz da 15ª Vara do Trabalho de São Paulo, ele entendeu que ela não comprovou ter informado a empresa por escrito a sua intenção de aposentar-se. Segundo a sentença, a norma coletiva explicitamente estabelece esse requisito, ou seja, o aviso para adquirir o direito à estabilidade. O entendimento ele foi mantido no TRT da 2ª Região, porém, em sede de TST, né, a relatora do recurso de revista disse que a trabalhadora tem direito à estabilidade de pré-aposentadoria. Segundo a relatora, que votou pela condenação da empresa, votou a condenação da empresa, inclusive no pagamento de verbas correspondentes ao período. A jurisprudência do TST considera abuso do direito a dispensa no período que antecede a aquisição da estabilidade pré-aposentadoria, garantida em norma coletiva, ainda que não tenha havido essa comunicação expressa à empresa, né, e por escrito, diante da evidente possibilidade da empresa fazer essa verificação no caso de demissão. Essa notícia não necessariamente tão diretamente ligada à questão previdenciária, mas de extrema relevância para aqueles que estão na iminência da aposentadoria. Portanto, é uma notícia que também nos interessa, né? Então, não é um requisito, né, indispensável e que descaracteriza o direito à estabilidade pré-aposentadoria a comunicação por escrito. Lógico que é de bom tom que se faça essa comunicação, mas ainda assim essa servidora teve o seu direito reconhecido e poderá, então, futuramente gozar da sua aposentadoria em razão do reconhecimento
dessa estabilidade pré-aposentadoria. Essas foram as nossas notícias de hoje, no dia 25 de maio de 2022, no Previdência em 10 minutos. Fiquem bem e até a próxima quarta-feira. Boa